Capítulo 16. Livre dos julgamentos alheios. Não sou quem você pensa que eu sou. Não sou quem eu penso que sou. Sou quem eu penso que você pensa que eu sou. O apóstolo Paulo enfrentou o julgamento de cada pessoa que ele tinha alcançado para o Evangelho. Evidentemente, ele não era tão eloquente na habilidade de pregar quanto Apolo. Como é típico na mente religiosa das pessoas, a espiritualidade de Paulo foi julgada com base na habilidade de orador. Seus ouvintes julgaram-no quando tentaram responder à pergunta: por que Apolo prega muito melhor do que Paulo? Como resultado, Apolo foi julgado ser mais ungido e Paulo menos. A triste realidade é que Apolo nem era nascido de novo quando pregou aos cristãos de Corinto. Ele pregou o batismo de João, não o Evangelho. Atos 18, 25. Paulo, por outro lado, havia pregado Jesus e muitos tinham se convertido. Ainda assim, os coríntios rejeitaram a realidade pela ilusão criada através de seus julgamentos. Para muitos pregadores hoje, isso teria sido um abalo emocional com o potencial de alterar seu destino. Em 1 Coríntios 4:3, Paulo responde ao seu julgamento: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Parece que Paulo estava livre da necessidade de provar para os outros a respeito de si mesmo. Os julgamentos deles não tinham poder para controlar sua vida. Sua principal preocupação continuava sendo o Evangelho. Seu curso não havia sido modificado para satisfazer as opiniões dos homens, mas ele era capaz de manter o curso em seu destino porque estava livre do poder do julgamento. Finalmente, nos últimos dias de sua vida, ele afirma com confiança: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Vida livre. Para desenvolver nosso potencial, cumprir nosso destino e realizar nossos sonhos, devemos viver livres dos julgamentos dos outros. É claro que devemos receber informações. A Bíblia ensina o valor que os conselhos têm. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 15:22. Devemos ouvir conselheiros qualificados, mas no final do processo decisório, devemos seguir o que cremos ser a sabedoria de Deus. Nós nunca aprenderemos a viver de acordo com nosso coração ou seguir a direção de Deus se formos controlados pelas opiniões dos outros. Pessoas que são controladas pelo julgamento sentem que a opinião dos outros tem poder sobre elas e, consequentemente, fustigam aquelas que lhes oferecem conselhos, até acusam os outros de tentar controlá-las. Na verdade, o sentimento de controle é o fruto da semeadura e da colheita. Em Mateus 7:2, lemos: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. As pessoas que tentam controlar os outros por meio de julgamento sentem-se tão controladas que raramente ouvem um conselho. Tais indivíduos são afetados pelas opiniões dos outros de forma pouco realista. Provérbios 29:25 diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Gente tola vive esse verso ao contrário. Eles têm medo de Deus, mas confiam nas pessoas. O julgamento controla-nos quando estamos mais preocupados com o que as pessoas vão dizer do que com a visão de Deus sobre a situação.
Considere o medo do fracasso. Muitas motivações emocionais diferentes estão envolvidas, mas, para muitos, o medo é baseado no que os outros irão dizer se eu falhar. A necessidade de aprovação paralisa-nos ao tomarmos uma decisão. Não nos sentimos livres e cheios do poder de Deus, e assim sentimos-nos paralisados em cada decisão. Confúcio, um professor de ética e filósofo chinês que viveu entre 559 a 479 a.C., disse: "Nossa maior glória não é nunca falhar, mas levantar todas as vezes que caímos." O escritor de Provérbios diz isso desta maneira: "Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade." Provérbios 24:16. Quando perguntado como se sentia depois das 10.000 vezes que fracassou ao inventar a lâmpada, Thomas Edison respondeu: "Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Não estou desanimado, porque cada tentativa errada, descartada, é outro passo à frente." Cada grande inventor, cada grande líder teve de lidar publicamente com o fracasso. Aqueles que vão em frente e fazem grandes descobertas ou que têm estilos de vida influentes são os que estão livres dos julgamentos dos outros. Meu pai era perfeccionista e alcoólatra. Quando era criança, ouvia-o dizer: "Se vale a pena fazer, vale a pena fazer direito." Olhando para trás na rejeição legalista de seus pais, meus avós, concluo que tipo de pensamento foi parte daquilo que o levou a beber. Perfeccionismo é um tormento baseado no medo. Medo é o fruto de não se experimentar amor. O perfeccionista teme o julgamento. Esse tipo de pensamento dominou a primeira metade de minha vida. Finalmente, a necessidade de se fazer direito e ser direito se transformou na necessidade de parecer ser direito. Com o tempo, tornou-se mais importante para mim que os outros achassem que eu estava certo do que o fato de estar certo. Estava mais preocupado com o que eu parecia ser do que com o que eu realmente era. Isso leva à defensiva, à transferência de culpa e a todo tipo de engano. Num certo ponto de minha vida, descobri a verdade. Se vale a pena fazer, então vale a pena fazer errado até que eu aprenda a fazer certo. Hoje me preocupo pouco com o que as pessoas pensam comparado ao meu desejo de aprender e crescer como pessoa, escritor, discípulo, pai e marido. Não podemos crescer enquanto cobrimos nossos rastros. Não conseguimos lidar com as coisas como elas são se somos consumidos pela aparência delas. O que vale mais? Nosso desenvolvimento pessoal é asfixiado quando somos controlados pelo que os outros pensam. No entanto, o controle que exercem sobre nós é imaginário, não é respaldado por suas intenções, uma vez que é determinado por nossas crenças. Ninguém pode assumir o controle sobre nós, nós o entregamos. Damos o controle em troca de outra coisa quando há algo que sentimos que podemos ganhar, que vale a mais do que ter o controle de nossa vida. Quando valorizamos alguma coisa mais do que a liberdade, entregamos o controle do nosso eu. Algumas pessoas valorizam uma boa desculpa para não irem atrás de seus sonhos. Outras, a liberação de responsabilidades. Contudo, todas as vezes que entregamos nossa liberdade, todas as vezes que nos sentimos controlados, devemos olhar para nós mesmos em vez de olhar para os outros e acusá-los. Deveríamos nos perguntar: o que eu estou valorizando nessa situação de forma tão forte que estou até abrindo mão do controle da minha vida?
Algumas pessoas prefeririam enfrentar a morte a abrir mão de sua liberdade. Foi isso que provocou a Revolução Americana. Dê-me a liberdade ou dê-me a morte, foi o grito de Patrick Henry. Outras pessoas se envolvem em violentos relacionamentos porque valorizam a segurança financeira até mais do que a segurança física. Algumas pessoas permanecem em determinadas igrejas que abusam emocionalmente delas porque para elas identificarem-se com um certo grupo é mais importante do que seguir a Deus. Não se engane, em qualquer lugar que nos sintamos controlados, trocamos nossa liberdade por algo que consideramos mais valioso. Confie em Jesus e não em julgamentos. Jesus veio para nos libertar do pecado, do ego, da lei, da penalidade do pecado e do poder do julgamento. Segui-lo de todo o coração é a vida mais segura do mundo, pois obtemos a grande paz e a libertação emocional que tanto desejamos. Segui-lo de todo o coração, no entanto, requer que confiemos nele para aplicar sua verdade em nossa vida. Devemos caminhar em amor e descartar nossa antiga maneira de encontrar segurança seguindo seus ensinos. A área mais essencial na qual devemos confiar nele é quando abrimos mão do direito de julgar. O ponto inicial para nos libertarmos do controle dos outros é libertar os outros de nosso controle. É a lei da semeadura e da colheita. O julgamento que fazemos retorna para nós. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6:38. Às vezes retribuímos na forma de julgamento que os outros fazem contra nós. Outras vezes, na maneira pela qual tais julgamentos são medidos e devolvidos a nós. Se julgarmos com dureza, creremos que todos julgam do mesmo modo. Se tentarmos controlar os outros através de nossos julgamentos, nós nos sentiremos controlados por seus julgamentos. Se fofocarmos sobre as falhas dos outros, sentiremos que todos fofocam sobre nossas falhas. A única forma de evitarmos colher negatividade é semeando sementes de amor e misericórdia. Ao fazermos isso, veremos alguns resultados imediatos, enquanto outros levarão mais tempo. Devemos libertar as pessoas de nosso julgamento, seja do passado ou do presente. Paulo disse que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode orgulhar-se do que fez, sem precisar comparar seu modo de agir com o dos outros. Gálatas 6:4, na Bíblia da linguagem de hoje. Devemos chegar a um ponto em que nosso senso de aprovação venha do conhecimento de Deus e de nossa confiança, de nosso caminhar com Deus. Devemos nos libertar da tentativa de encontrar nossa superioridade através do julgamento dos outros. Não sabemos por que alguém faz alguma coisa. Mesmo se acharmos que sabemos, a realidade não muda, mas somente nos atrela ao julgamento dos outros. Vamos nos libertar, libertando os outros, e vamos desistir das tentativas vãs de controlá-los através de nossos julgamentos, abrindo mão de nosso direito de julgar. Somente então poderemos encontrar liberdade do julgamento dos outros. Capítulo 17. Superando a necessidade de julgar. Sempre aceite a crítica, mas nunca o julgamento. Como sem dúvida você já deve ter visto até agora, o julgamento é uma parte crucial de quem somos e como funcionamos nesse mundo. Para abrir mão de julgarmos, devemos aprender um sistema inteiramente novo
de navegação emocional. Quando começamos nessa nova jornada, não temos ideia do quanto temos vivido em nossos julgamentos. A cada dia encontramos centenas de situações em que julgamos as pessoas e então agimos de acordo com o nosso julgamento. É fantástico o quanto achamos que sabemos por que alguém faz alguma coisa. Quer ser sábio? Lide apenas com fatos. No momento em que você parar de lidar com os fatos, estará a caminho de problemas. Veja, nossas pressuposições com relação aos motivos alheios são mortais, tanto para eles quanto para nós. Só podemos saber de alguém aquilo que pode ser observado, isto é, aquilo que vemos ou o que a própria pessoa nos conta. A Bíblia nos ensina a observar o fruto, mas ela não nos diz para dar o próximo passo e julgar por que a pessoa está produzindo aquele fruto. No momento em que julgamos por que as pessoas fazem algo, em vez de lidarmos com o que elas fizeram, atravessamos a linha para o julgamento. Vamos aonde Jesus disse para não irmos quando infringimos aquilo que pertence somente a Deus. Isso ainda acontece diariamente em nossa vida por estar arraigado em nós desde a infância. Quantas vezes perguntamos aos nossos filhos, por que você fez isso? E percebemos que ficavam imediatamente com um olhar distante e de espanto e começavam a explorar as possibilidades desconhecidas do porquê. Sem percebermos, estamos dizendo, o que você fez não importa, conquanto você tem uma boa razão para isso. Esse é o começo de uma vida de autojustificação. Se tiver uma boa justificativa, posso me dar bem em qualquer situação. Não pergunte a seus filhos por que fizeram isso. Em vez disso, pergunte o que você fez. Eles sempre sabem o que fizeram. Então lhes pergunte o que você acha que deveria ter feito. De uma forma fantástica, eles quase sempre sabem o que deveriam ter feito. Das mais antigas experiências infantis, somos ensinados a descobrir por quê em vez de o quê. Somos ensinados a usar justificativa e julgamento para negociar nossa fuga da responsabilidade. Essa complicação é ampliada através do fato de termos a natureza do egocentrismo, medo, pecado. Da infância para frente, relacionamos nosso mundo com nossas desculpas e julgamentos. Todos os nossos relacionamentos tornam-se um emaranhado de nossos julgamentos e dos outros. Você pode mudar a si mesmo. Não quero viver minha vida em julgamentos. Meu julgamento não é tão bom. Além de tudo, não quero me preocupar com meu sentimento com base no julgamento de outra pessoa. Não quero passar minha vida com o lado negativo do semear e colher. Como Paulo, quero aprender a viver livre do julgamento dos outros e quero saber que você está livre de meus julgamentos. O conceito completo de relacionar as pessoas com base em nosso julgamento tira-nos do reino da realidade. Honestidade, integridade, responsabilidade e prestação de contas. Claro que não podemos fazer nada em relação ao que o resto da sociedade faz, mas podemos fazer algo sobre o que nós estamos fazendo. Podemos decidir que não iremos viver com base em nossos julgamentos. Podemos escolher não permitir que nossa vida oscile sem controle, tão somente nos baseando em nosso julgamento sobre o motivo que leva as pessoas a fazer o que fazem. Se alguém é grosseiro conosco, não temos de imaginar, fantasiar e julgar. Podemos tanto lhe perdoar quanto nos comunicar com ele. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Mateus 18:15. Somente se o irmão pecar de fato, temos o direito de considerar seu erro.
Se formos hipersensíveis e nosso irmão não tenha pecado de fato, então o erro é nosso. Se um irmão violou um princípio das Escrituras com relação a nós, deveríamos mostrar-lhe o erro, como o verso 15 diz. A maioria das pessoas não percebe quando ofende. Verifique seu coração antes de confrontar. O problema é que muita gente teme o confronto. O medo geralmente é baseado em experiências negativas anteriores. Se formos ao ofensor com julgamento, em vez de revelar sua ofensa, sempre criaremos conflito. É essencial que tenhamos um olhar diferente para o princípio do confronto. A primeira lei do confronto é: liberte-se de qualquer julgamento. Não é o momento para dizer à pessoa porque ela fez o que fez. Veja, julgamento pede punição. Assim, se nos aproximamos de uma pessoa que nos ofende com um coração de julgamento, nosso alvo não é restaurar o relacionamento com ela, e sim fazê-la sofrer, ver como está errada, bem como fazê-la ver que tipo de pessoa nós a consideramos. Provérbios 15:1 salienta: a palavra dura suscita a ira. Nosso julgamento não somente deixará o ofensor nervoso, mas o colocará na defensiva. O conflito que resultará já não será mais o da ofensa, mas a face de nosso julgamento que surge dentro de uma batalha defensiva sobre a qual é o julgamento correto. Se não podemos confrontar em amor, não estamos prontos para o confronto. Podemos nos perguntar algumas coisas antes de confrontarmos, para checar nossos motivos. Estou fazendo isso para provar que estou certo? Estou tentando vencer a discussão? Estou tentando ficar quite? O modo como estou fazendo isso está promovendo a paz ou o conflito? A maneira pela qual estou lidando com a situação afetará a autoestima da pessoa? Ao nos fazer essas perguntas, temos uma visão firme de nossas responsabilidades. O fato de sermos ofendidos por alguém não nos isenta de nossas responsabilidades. Confronto sem julgamento. Num confronto saudável, nós apenas revelamos às pessoas o efeito de suas ações. Podemos salientar o que fizeram e informá-las de como nos fizeram sentir, mas jamais fazemos uma avaliação de seu caráter, pois não podemos fazer julgamento. É completamente impróprio para nós formularmos um padrão de quando isso acontece, a não ser que já tenha acontecido um confronto semelhante anteriormente. É muito comum me sentar para aconselhamento com pessoas que dizem: essa pessoa faz isso comigo há anos e eu estou cheia disso. Ela é rude e indiferente e vem me magoando há anos. Eu sempre pergunto: como essa pessoa reage quando você discute o problema com ela? Então, para meu espanto total, descubro que nunca discutiram o assunto. É verdade que o ofensor deveria ser mais sensível, mas se não era importante levantar o problema até agora, então você é sócio de sua própria dor. O alvo do confronto deve ser ajudar tal pessoa tanto quanto a si mesmo. Você deve ajudá-la a entender a natureza da ofensa. Ela precisa compreender os efeitos de suas ações nos outros para que tenha a oportunidade de fazer alguma coisa. Se você fizer do confronto o ato de amor, a resposta das pessoas geralmente será positiva e grata. Um confronto pode ser a oportunidade de ajudar a resolver um problema que domina muitas vidas. Tristemente, muita gente passa a vida sabendo que está fazendo algo errado, mas ninguém lhes diz exatamente o que é. Ou quando alguém chega a dizer, é com tanta ira e julgamento que essas pessoas rejeitam a opinião. Agora, suponha que você tenha conscientizado as pessoas dos efeitos de suas ações.
Se você as confrontar de uma forma positiva, elas têm liberdade para lidar com a administração de seu comportamento, equacionando seus problemas. Se a ofensa vier a ocorrer de novo no futuro, você poderá dizer-lhes novamente como isso o está afetando. Se não houver melhora, você precisará perceber em algum momento que o envolvimento próximo com tais pessoas tem um custo emocional muito alto, pois sabem que seu comportamento o afeta, mas continuam fazendo o que fazem. Não sabemos por que continuam, a não ser que elas nos digam. Talvez não se importem com o quanto isso nos afeta. Talvez estejam tentando superar problemas pessoais ou não nos tenham levado a sério, ou podem estar, de fato, tentando nos magoar. Não sabemos porque nenhuma providência foi tomada com relação a isso, mas estamos livres do controle de suas ações, porque nos recusamos a atrelar significado a elas através de nosso julgamento. Agora, estamos a caminho de nossa liberdade pessoal e do julgamento dos outros. Estamos semeando liberdade e colheremos liberdade. Muitas vezes cremos que expressando nosso julgamento com críticas, de alguma forma motivaremos os outros a mudarem. Isso não funciona. Só magoa e fere as pessoas. Quando aceito que a comunicação em amor realizará o que desejo, estou livre da necessidade de julgar. Quando compreendo quanta dor o julgamento traz, posso começar o processo de remover o julgamento de minha vida. Aprendo que é menos doloroso fazer perguntas do que julgar. Todos nós precisamos compreender que nosso julgamento nunca nos trouxe paz, nem ajudou alguém. Já que não traz benefício algum, então podemos considerar a ideia de deixá-lo para lá. Todo mundo precisa ser amado. Ninguém precisa ser julgado. Se o amor não resolver o problema, nada o fará. Abra mão do direito de julgar. Liberte você mesmo e o mundo ao seu redor.